Boa tarde, galera do YouTube, mais uma vez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Josias Castor. E veio mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero reforçar que daqui a pouco, cerca de 4h30, 5 horas, eu vou estar inserindo a matéria que está incluída dentro do quadro Cartas na Mesa, onde eu vou abordar a seguinte questão: na sua opinião, o cristão deve acreditar em horóscopo, em signos? Daqui a pouco eu vou estar revelando para vocês o que eu penso, o que Deus pensa e também o que a Bíblia fala a respeito desse assunto do horóscopo, tá bom? Matéria nova, mais tarde, dentro do quadro Cartas na Mesa. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para vir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Bom, amados, é uma passagem conhecida, muitas vezes pregada nas igrejas, em que Jesus estava com seus discípulos, né? E Jesus, ele decidiu caminhar no mar, né? Os discípulos ficaram no barco e de repente veio uma forte tempestade e os discípulos ficaram com medo. E aí Jesus percebeu o medo que os discípulos estavam tendo com a tempestade. E Jesus foi lá. E quando Jesus estava se aproximando, um dos discípulos disse: ficaram com mais medo ainda, pensando que Jesus era um fantasma. E quando Jesus percebeu que os discípulos estavam com medo dele, né? Os discípulos pensavam que era um fantasma. Jesus se aproximou deles e acalmou eles, dizendo:
Não temas, sou eu. E aí Pedro, né? O discípulo Pedro, ele fez um pedido a Jesus. Senhor, deixa-me ir contigo ao encontro das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro foi. Só que aí quando a tempestade voltou, Pedro novamente teve medo e afundou. E Jesus foi lá e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí os discípulos, os outros discípulos, se admiraram quando Jesus foi lá, repreendeu o vento. E aí eles disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Vamos lá, gente. Essa é a história. Quantas vezes, amados, eu e você encorajamos no nosso dia a dia a enfrentar a situação do nosso cotidiano e de repente vem uma tempestade para tentar nos derrubar, um gigante, e agimos como Pedro. Duvidamos do poder de Deus. O Senhor nos ensina nessa tarde a colocar a nossa fé em ação, a pisar nas águas sem temer. Eu acabei de cantar uma canção aqui que fala sobre isso. Pise nas águas sem temer. Coloque a sua fé em ação. Era isso que Pedro era para fazer quando ele estava andando sobre as águas. Porque é muito fácil você colocar a sua fé em ação em Deus quando tudo está bem, quando tudo está favorável a nós. E quando vem os problemas? E quando as pessoas se levantam contra você? Qual é a sua atitude? Você mantém a fé em Deus? Ou você começa a duvidar do poder de Deus, dizendo, aí, tá vendo? É só depositar a fé em Jesus que vem um para tentar nos desanimar. Qual tem sido a sua atitude? Corpo de Cristo e galera do YouTube. Você tem se encorajado? Você tem mantido esta fé? Colocando ela em ação? Porque, como eu já ministrei aqui, fé é atitude. Não adianta você dizer somente, eu tenho fé em Deus, e você não provar para Deus que você tem fé nele. Se você desfolhar os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, você vai encontrar Jesus dizendo às pessoas que eles curaram, vai, porque a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, quando ela decidiu tocar em Jesus, ela foi até o fim. Ela driblou a multidão. E olha que a multidão era grande. Mas ela não desistiu. E ela foi lá. Exerceu a sua fé. Tocou nas vestes de Jesus. E Jesus a curou. Quer um outro exemplo? O cego de Jericó. O cego de Jericó estava sendo impedido pelos próprios discípulos de Jesus, dizendo, para de incomodar o mestre. O mestre está dando um sermão, você está incomodando. E a palavra diz que quanto mais as pessoas repreendiam o cego,
Mas o cego clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa atitude do cego atraiu a atenção de Jesus. E Jesus mandou os discípulos trazer o cego. E Jesus perguntou ao cego: Filho, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Que eu veja. Jesus só disse assim: Vê. E imediatamente o milagre foi realizado. O cego começou a ver. Não se tornou mais cego, mas agora, de cego, ele se tornou um discípulo de Cristo. Então, amados, é isso que o Senhor está querendo te dizer nesta tarde. Não se abale com os problemas da vida, porque elas virão. Jesus Cristo, ele disse claramente na tua palavra: no mundo tereis aflições. Mas aí ele complementa dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que o Senhor nos alerta nesta tarde é que eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, coloque a sua fé em ação. Porque é através da sua fé é que você alcançará o milagre. Através da sua fé, você alcançará a bênção, a vitória em Cristo Jesus. Então guarda essa palavra no teu espírito. Não age como Pedro, que duvidou do poder de Deus, mas exerça sua fé. Que o mais o Senhor fará na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.